Boa noite, graça e paz, tudo bem? Vamos para a palavra de Deus. Então nós vamos para Romanos, não, é Atos 26, 14. Atos 26, 14. Eu vou ler apenas um versículo e vou meditar com você um pouco, um sermão textual. Todos acharam? Apenas o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa tradução está rebuscada, né? Vamos para as arquibancadas aqui. Vou pegar uma tradução bem fácil. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não adianta você se revoltar contra mim. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, a noite já está caminhando para o seu final. Nós já estamos entrando na segunda vigília da noite e quero pedir em nome de Jesus a boa mão do Senhor, o bálsamo de cura, o refrigério da alma, para todos aqueles que estão vivendo a noite escura, que o Senhor esteja protegendo mesmo, guardando e abençoando. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, multiplica cada bênção e acrescenta na vida de todos nós, Senhor meu Pai, revestimento e proteção. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Bom, eu normalmente escolho uma palavra ou duas para estabelecer o tema. Eu até pedi à mesa uma correção. As duas palavras que eu vou estabelecer para o tema soberania e onisciência. São duas palavras que no meio teológico uma debate contra a outra. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu primo pelo ensino, até porque eu faço parte desse segmento de ensinar as pessoas. Eu tenho por hábito, por profissão e por prazer, estar sempre acrescentando conhecimento na vida de quem me ouve. Essas duas palavras, que na verdade são atributos, né? O tema soberania e onisciência são os atributos de Deus. Ao mesmo tempo que Deus ele é soberano, ele também é onisciente. Ao mesmo tempo que ele pode fazer o que ele quiser, ele também vai fazer de acordo com o que ele sabe do futuro. E ele sabe tudo. Ele sabe exatamente o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe se você vai levantar, se você não vai levantar. Ele sabe se amanhã você vai viver o último suspiro ou não. Ele sabe tudo. Então, nós sempre teologicamente, vamos trafegar em cima dessas duas possibilidades. Mas o título que eu vou nominar a palavra é: Jesus escolheu você. Ele escolheu você.
E se ele escolheu você, agora já não é o título, é uma consideração, muita coisa pode acontecer. Tá? Mas você não vai conseguir fugir dele. Está aqui o texto que eu acabei de ler. Esse versículo está falando da conversão do apóstolo Paulo. Gente, a conversão de um dos maiores homens da Bíblia está descrito aqui com riqueza de detalhes. O apóstolo estava amando do sinédrio. Então, para quem não tem, né, esse glossário, esse entendimento, o sinédrio era o Supremo Tribunal Federal dos judeus. Entendeu? Para você entender, o Supremo Tribunal Federal dos judeus era o sinédrio, composto por 70 sábios. E eles tomavam a decisão do judaísmo. Era o corpo governante. Era considerado os construtores. Lembra daquele versículo que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a se tornar pedra de esquina. Então, o corpo governante, o sinédrio judaico, estava autorizando o apóstolo Paulo a uma caçada brutal contra os supostos indefesos cristãos. Muita gente acha que crente é cão sem dono. Muita gente acha que a igreja ela está à mercê da maldade dos governos, ou de pessoas, ou de déspotas, ou de tiranos, mas a igreja tem dono, e o dono dela morreu por ela. E a Bíblia chega a dizer: ai daquele que tocar no meu ungido, ai daquele que zomba da igreja, ai daquele que persegue a igreja. O apóstolo então sai de Jerusalém com uma carta autorizando ele e sua comitiva a trucidar os cristãos. E ele se tornou, Saulo no caso, se tornou conhecido, detestado, temido e odiado. Mais ou menos o que você está vendo hoje, essa perseguição implacável que você está vendo hoje no Brasil. Uma perseguição covarde, política, bandida, de alguns justiceiros que, na verdade, usam a lei para fazer aquilo que está fora da lei. Ok, vamos parar por aqui, porque eu não quero problema, tá? Não quero ser preso. Se bem que Paulo foi, né? Mas, então essa passagem que eu li, esse versículo, está relatando a conversão desse homem, do apóstolo Paulo. E aqui fala que todos caíram. Interessante, porque esse texto diverge um pouquinho dos demais. Aqui está falando que não foi só Paulo que caiu. Está falando que todos caíram. Mas a gente, pastor, e agora? Como é que faz? Todo mundo caiu? Aqui a gente tem que entender. Todo mundo caiu daquela ordem que eles haviam recebido de perseguir os cristãos, porque se o Paulo era, né, o líder e ele literalmente cai, automaticamente a ocorrência cai junto com ele. Então, nesse sentido, todos caíram. Mas quem meteu a boca no chão foi o apóstolo, só ele meteu a boca no chão. Os outros textos vão dizer isso. Irmãos, e aí? Como é que fica daqui para frente? A comitiva maior de perseguição estava minada. E eu quero trabalhar um conceito com você sobre salvação. Salvação dentro da teologia é chamado de soteriologia. A teologia possui várias frentes. Uma das frentes é a soteriologia,
que é a doutrina da salvação, é o ramo da teologia que estuda a salvação de um homem. Existem dois tipos de graça bem difundidos dentro do seio da igreja, da história da igreja, da teologia, que é a graça comum e a graça especial. O que é a graça comum, pastor? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Salmo 19:1. O sol nasce para todos. O fulano é muito mau, mas o sol vai nascer para ele. Mas o fulano é muito bandido, mas o sol vai nascer para ele. Isso é graça comum. Deus dá a sua graça comum para justos e injustos. O mau agricultor, aquele que não glorifica a Deus, aquele que é idólatra, ele vai colher a graça comum, porque vai chover na fazenda dele, no quinhão dele. Então, a graça comum contempla justos e injustos. Pastor, e graça especial, o que é? É aquela graça que vem diretamente de Deus para salvar o homem. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Isso é graça especial, Isso é graça especial. Ela vem para salvar você. Quem com a boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso é graça especial. Deus está falando com quem quer ser salvo. E eu também estou falando nessa noite com quem quer ser salvo. Será que todo mundo aqui está salvo? É a pergunta. Nos dias de hoje, a gente encontra muito simpatizante na igreja, parece que é, mas não é. Tem muita gente que vem à igreja porque gosta de ouvir o pastor Antônio falar com toda a humildade, não com falsa humildade. Eu tive um irmão aqui que eu gostava muito dele, ele faleceu de Covid, ele sentava ali, E aí um dia encontrei com ele na porta de uma panificadora. Eu falei, meu irmão, como é que você está? Eu não estou te vendo nos cultos. Ele botou a mão no meu ombro, estava segurando um cachorrinho. Ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Desse jeito. Eram as 5 horas da tarde. Eu gosto muito do senhor, mas eu sou católico. Ele falou, meu irmão, que bênção. Que bênção, que frango, né? Ele falou, mas eu gosto muito da palavra que o senhor prega. Sabe o que é isso, irmãos? É um simpatizante. Tá bom, ele é um católico, mas ele flerta com o evangelho. Aí teve um outro irmão, que eu também gostava muito, esse irmão agora está em Goiânia, gosto, né? Ele assistia a missa lá na igreja Santo Antônio de Pádua, e terminava a missa, ele corria para cá. Aí quando um dia ele fez um almoço na casa dele, nos convidou, e ele foi bem assim enfático, pastor, o senhor sabe que eu sou católico, mas eu vou na igreja para ouvir o senhor pregar. Então muitas vezes as pessoas se simpatizam com o evangelho, porque na verdade eu represento o evangelho, eu não prego nada meu. Agora, gente, não basta ser um simpatizante, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu comecei como simpatizante, mas eu acho que tudo evolui. Quando eu pisei dentro de uma igreja evangélica pela primeira vez, eu tinha 29 anos de idade, assumido espírita, mas eu visitei porque eu fui convidado, e ali eu pisei e eu nunca mais saí. Vai fazer 36 anos que o evangelho foi pregado para mim. Agora, se você tem vindo aqui, tem se simpatizado com o louvor evangélico, com a igreja batista, com o pastor Antônio,
Deixa eu falar uma coisa para você: no céu não entra simpatizante. Não basta ser amigo do pastor, não basta ser um frequentador, nós precisamos imergir, mergulhar, pisar fundo. Chega de rasura. Nós estamos vivendo a pós-modernidade, e o que caracteriza a pós-modernidade é a rasura em tudo. Todo mundo sabe muita coisa, mas com profundidade ninguém sabe nada. Entende? Porque as pessoas não fazem mestrado e doutorado. Elas fazem uma leitura rápida, uma leitura dispersiva, para poder argumentar de forma aleatória, rasa, sem propriedade. Então eu quero falar com quem está visitando a igreja. Ele escolheu você. Tudo bem? Não se faça de desentendido. Jesus escolheu você. Agora, pastor, o senhor falou de graça comum e de graça especial. É só isso? Não. Existe uma terceira graça, que nós chamamos de graça preveniente. Quem cunhou essa palavra? Foi Santo Agostinho, que é santo para os católicos e é admirado por nós. Agostinho de Hipona, o homem de uma vida devassa, que teve um encontro com Jesus e se tornou um dos ícones da igreja, não apenas católica, porque não são só os católicos que o admiram, nós também admiramos Agostinho de Hipona e chegamos a considerá-lo um doutor da igreja e chegamos a considerá-lo um santo de verdade. Não aquele santo que eu me curvo diante dele, mas aquele santo que eu paro para ler o que ele escreveu. E Agostinho, então, ele vai cunhar essa palavra. Quando eu falo cunhar, é inventar, é popularizar. Essa palavra não, essa expressão graça preveniente. Pastor, a graça comum eu já entendi. Os céus proclamam a glória de Deus. Vai nascer chuva para todo mundo. Isso é graça comum. Graça especial é a palavra de Deus. E graça preveniente é quando o Espírito Santo começa a trabalhar para que você receba Jesus. Ninguém recebe Jesus se o Espírito Santo não começar lembra quando você faz um bolo? Quem é que faz bolo divinamente aqui? As mulheres normalmente fazem, normalmente lá na Pandorê, lá na Arte Pão, elas fazem muito. Mas antigamente, eu sou do tempo que a mulher fazia bolo de verdade. Então, se você fizer, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Eu gosto de bolo. Eu gosto de bolo com chá, eu gosto de bolo com café, eu gosto de bolo com leite, eu gosto de bolo com água, eu gosto de bolo sem nada. Gente, eu gosto de bolo. Eu não estou pedindo, mas se você lembrar de mim, eis-me aqui. Como é que mulher que é boa de bolo? Quando vocês fazem o bolo, ele fica grudado na forma, sim ou não? Não? Olha, mas minha mulher quando faz, fica. Aproveitar que ela não está aqui. Gente, traz uma água para mim, por favor. Vai dando uma boca seca. Eu bebi 2 garrafas. Hoje eu vou beber até cair. Beber água, viu? Entenda bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando faz o bolo, normalmente ele fica grudado na forma, não fica? Fica, gente! Olha, que bolo é esse que não fica? Vocês nem sabem fazer bolo? Todo bolo fica grudado. Vocês querem dizer para mim que eu fui criado comendo bolo? Você sabe fazer, eu sei comer, ué. Aí o que você faz quando ele está grudadinho? Vai passando a faca, tá vendo? Não estou falando que fica. Você vai passando a faquinha, para quê? Obrigado, irmão. Para descolar, não é? Isso chama graça preveniente. Quando o Espírito Santo quer que você receba Jesus,
ele começa a descolar você de circunstâncias, ele começa a descolar você de pecados, ele começa a descolar você de preconceitos, começa a descolar você de opinião formada, começa a descolar você daquilo que você mais gosta, que impede você de ter um encontro com Jesus. Isso é chamado graça preveniente, é a graça que prevê a salvação. Ela nem é comum e nem é especial. Quem é que cunhou? Santo Agostinho. Quem é que popularizou? João Wesley, no século XVIII, pastor João Wesley. Pastor João Wesley foi um dos maiores defensores da graça preveniente. Existia um pastor presbiteriano chamado William Barclay. Ele também era um defensor da graça preveniente. Por quê? Porque ele falava que ninguém vem a Jesus sem antes Jesus, o Espírito Santo, começar a trabalhar na vida dele. Comigo foi assim. Eu fui me desiludindo com o espiritismo. Eu fui me cansando do pecado. Eu fui me saturando do sofrimento. Eu estava cansado de sofrer. Eu estava cansado daquela prática espiritista que não preenchia, que o vazio continuava. Então, quem é que vai trabalhar com você? É o Espírito Santo através da graça preveniente. Preste atenção, a graça geral é a graça de Deus. A graça especial é a graça de Jesus. E a graça preveniente é a graça do Espírito Santo. Ficou fácil? Está vendo? É isso aí, gente. Pronto, está entendido agora. Tanto Deus, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo emanam dele graça. Amém? Agora, eu vou perguntar para você. Você já entregou a sua vida para Jesus? Eu não quero saber se você gosta da Igreja Batista. Eu não quero saber se você gosta do pastor Antônio. Pastor Antônio não vai dar conta de te salvar. A Igreja Batista não vai dar conta de te salvar. Quem é que vai garantir a tua salvação? A graça preveniente e a graça especial. O Espírito Santo e Jesus. Eles vão trabalhar para que você possa fazer parte daqueles que vão morar no céu. Quem já entregou a vida para Jesus? Eu estou olhando aqui, eu estou achando que a gente hoje está em número reduzido e está em família. Será que tem alguém aqui que ainda não falou as palavras de vida eterna? Porque quase crente não tem. Hoje nós estamos vivendo o mundo do quase. Quase casado, quase bonito, não é? Você olha para uma pessoa, você fala assim, nossa, ela é uma bonitinha feia. Nossa, ela é quase bonita, ela gastou ali alguns R$1.000, né? Esse tempo atrás uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu gastei 80 mil com a minha mulher. Falei, o que você fez? Ele falou, eu pus muita coisa nela. Eu falei, irmão, 80 mil? E eu olhei e falei, parece que... Quase que eu falei, irmão, podia ter gastado mais 80. Como é que gasta tanto dinheiro com a mulher, irmão? E você olha e você não vê nada, é nada disso, nada daquilo ainda, não é? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é o mundo do quase, é o quase bonito, é o quase rico, é o quase intelectual, é o quase crente. Quase crente não tem. Ou você entrega a tua vida para Jesus, ou para de brincar com coisa séria. Viu? Para de brincar com coisa séria. Eu já falei para vocês que Herodes, o Herodes Antipa, que tomou a mulher do irmão, e que foi repreendido pelo profeta João Batista, cuja mulher passou a odiá-lo com ódio mortal. Esse Herodes, a Bíblia fala que ele ia recorrentemente ao cárcere
para ouvir João Batista pregar. E ele mandou prender João Batista, pasmem, para a mulher dele não matar o João Batista. Porque a mulher dele tinha o espírito de Jezabel. E toda mulher que tem espírito de Jezabel, ela quer mandar no marido. Toda mulher que tem espírito de Jezabel vai perseguir profeta. E aí ela disse, eu vou matar esse cara. Automaticamente Herodes Antipa, que havia tomado Herodias do seu irmão Filipe, mandou prender João Batista como uma forma de protegê-lo. E todas as manhãs ele ia na fortaleza de Maquerus para assistir o culto que João Batista promovia pregando a palavra. E ele era um quase crente, pois o diabo criou um estratagema para o quase crente matar o profeta. Lembre-se do que eu vou dizer, quem é quase crente vai acabar matando o profeta, vai acabar matando a palavra, vai acabar não recebendo a salvação. Então, a partir de hoje, você que possivelmente possa ser um simpatizante do Evangelho, tome uma decisão hoje. Eu não sei porquê, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Até meia hora atrás eu não sabia o que eu ia pregar. O irmão falou, já largou o tablet? Eu não aguento aquilo, irmão. Eu não dou conta daquilo. Olhei para ele hoje e falei, olha, não te aguento. E como nós passamos a noite no monte, irmão, eu dormi demais agora à tarde. Acordei porque a família da irmã Maria me ligou, já era 6:20. Eu estava hibernado. Hibernado não é quem tem berne, não. Hibernado é quem dorme muito, tá? E eu deitei, irmão, e anestesia geral, dormi demais, acordei quando o telefone tocou, a irmã falou, pastor, pode vir buscar a gente. Que eu olhei no relógio e falei, meu Deus do céu. Não decidi o que eu vou pregar. E saí de casa rapidamente, fui lá, busquei, cheguei aqui 7h15, 7h20. Falei, meu Deus, o que eu veio? O que eu vou buscar? O que eu vou pregar? Aí uma voz falou assim, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Falei, eu vou nessa. Onde é que está isso? Atos 24, 26, 14. Atos 26, 14. E aí, irmãos, eu falei, meu Deus, eu tenho 10 minutos para essa palavra brotar no coração. Aí o Senhor começou a ministrar, graça preveniente, graça comum, graça especial. E eu fui ali lendo algumas coisas rapidinho, né? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Fala para eles que eu os escolhi. Deixa eu falar. Se você é um simpatizante, tem um anzol grudado no seu. Você está fisgado, irmão. Se você não receber Jesus, você vai rasgar a boca. Toma uma decisão hoje. Não deixa para amanhã, não. Talvez tenha 2, 3 visitantes, ou talvez tenha pessoas que ainda não receberam publicamente Jesus. Eu já estou fazendo o apelo. Agora nós vamos entrar, queridos, na parte principal do sermão. Tá? Vamos lá, vamos analisar. Versículo 14, então. Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro ponto. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou descrever para vocês aqui 3 pilares importantes da salvação. Primeiro, Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe o que Jesus está falando? Eu tenho o controle de tudo. A gente olha para esse cenário bélico, guerra, né? O que estão fazendo com a Ucrânia, para mim, é a maior covardia que existe ou que existiu. Um país soberano, um país com fronteiras bem definidas,
invadida covardemente por uma superpotência. É a lei da selva, é a lei do Velho Oeste, o mais forte domina. Irmãos, você não tem noção como isso fere Deus. Mas, embora pareça que está tudo perdido, grava uma coisa: Jesus tem o controle de tudo. Ele tem o controle da tua vida. E se o anzol estiver na tua boca, ele vai dar corda para você, viu? Você vai visitar essa igreja, você vai visitar outra, você vai visitar outra. Um dia uma irmã começou a frequentar essa igreja, eu observei que ela não ia ficar. Eu fui até ela estava saindo da igreja, eu falei: irmã, já é a segunda ou a terceira vez que você vem na igreja, o que você está buscando? Eu não sei por que eu fiz isso. Isso é muito invasivo. Isso é quase apelativo. Eu falei: o que você está buscando? Ela falou: não estou buscando nada. E a pergunta que eu faço é: você que visita a igreja e que não toma decisão, você quer o quê? O que você está querendo? Meu amigo, a vida é feita de decisão. A vida é feita de decisão. Agora, o que nós estamos propondo para você é vida eterna. É novo nascimento. O que nós estamos propondo para você é um lugar no céu e bênçãos na terra. Jesus tem o controle, Saulo. Saulo, você está achando que você é quem na ordem do dia? Você fica aí miliciando com um monte de soldados, achando que você pode. Você não pode nada, você está no chão. Eu te coloquei no chão. Por que que você me persegue, Saulo? Toda vez que Deus falar o teu nome 2 vezes, toma cuidado, viu? Saulo, Saulo. Samuel, Samuel. Pedro, Pedro. Toda vez que Deus falar o teu nome, não deixa Ele falar o teu nome 2 vezes, não. Porque na terceira vez, Ele vai mostrar para você quem é Ele. E aí o Saulo cai, e o Saulo então fica indignado com aquela humilhação, porque um homem cair publicamente é humilhante. Quem é que já caiu alguma vez na rua sem querer? Claro, sem querer, né? Irmão, fala a verdade, o que a gente primeiro faz antes de levantar? Olhar para ver se não tem ninguém? Irmão, a vergonha é maior do que a dor. Você pode estar todo dolorido, mas a vergonha que você sente supera a dor que você está sofrendo. Eu me lembro uma vez que eu caí debaixo de uma moto minha. Eu parei a moto num morrote assim, estacionei ela, coloquei o tripé. Quando eu fui sair, que eu montei, a moto caiu para o outro lado. Irmãos, eu não dava conta de sair, e ela em cima de mim. É a queda pentecostal, irmão. E ali eu já estava olhando para o lado, não era com vergonha, para ver se alguém me via, para tirar aquela moto de cima de mim. E pasme, o escapamento veio, ó, na minha coxa. E eu, ai, 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 ai. Paulo agora está caído, o gigante. O líder do Supremo está caído. Oh, cuidado. Está caído. Chegou o dia do caçador. Deus permite a caça, mas vai ter o dia do caçador. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Fica atento. E aí, irmãos, Deus tem o controle da tua vida e hoje Ele está dizendo: toma uma decisão. Ou, toma tino. Te atipa. Te organiza. Te define.
Porque amanhã pode ser tarde, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. É hora, é vez. Na continuidade, sermão textual. E aí Deus fala, aí Jesus fala para Paulo, para Saulo: dura coisa é te recalcitrar. Gente, qual o contexto disso aqui? Isso aqui é um contexto bem popular na época e até hoje. Quem já viu alguém tocando boiada com ferrão? Ou tocando um boi com ferrão? O aguilhão é a ponta do ferrão. Quando você vai tocar um boi, que ele não quer ir, você fica cutucando ele. E Deus está dizendo: Paulo, dura coisa é você lutar. Muitas vezes Jesus está te chamando para uma decisão histórica da tua vida e você está lutando contra Deus. Jonas luta contra Deus. Eu lutei 10 anos contra Deus. O dia que nós capotamos um carro indo para Goiânia, que a minha esposa quebrou a 2ª vértebra da cervical, ficou imobilizada 6 meses. O doutor Maurício, ortopedista, falou para ela: minha filha, eu já vi tanto defunto bonito, que não tem um arranhão. Eu não sei como é que você não morreu. Porque quando se quebra a vértebra, dentro da vértebra passa uma medula. Quem já chupou pescoço de galinha? Já? Renildo, já chupou pescoço de galinha? Assim, ó. Aí você quer o quê? O que você quer quando você chupa um pescoço da galinha? Bom, de cara está faltando carne na sua casa, porque chupar pescoço de galinha não pode. Você vai deixar de pegar uma colchona para pegar um pescoço? Você está doido? Hã? Você quer a sustância, você quer o tutano. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Não luta contra Deus, não. Não se rebela, não. Sabe? Muitas vezes a gente fica lutando contra a salvação. Eu lutei, o carro capotou. Naquele dia eu falei: tem alguma coisa errada na minha vida. Eu já era crente, mas eu não queria receber o chamado. A gente luta, esperneia contra a salvação. A gente luta, esperneia contra o chamado. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo para Paulo: faz isso não, você vai se machucar. Eu estou querendo te ajudar. Quem já curou bicheira de gado aqui? Coisa mais difícil, irmão. Se você bobear, você leva um coice na cara, uma chifrada. Mas você está querendo o quê? Ajudar o bezerro, ajudar o boi, a vaca. Muitas vezes Deus quer nos ajudar e a gente está dando pernada. Sabe o que significa recalcitrar no original? É dar coice. Paulo, para de dar coice. A gente fica dando coice, irmão, isso é recalcitrar. Nossa, pastor, não sabia. Pois é, no original, recalcitrar é dar coice. Dura coisa, dá coice. Deus está querendo fazer uma obra em você. Deus quer pegar na tua mão, Ele é o pedagogo. Hoje o pedagogo dentro do ensino contemporâneo, o pedagogo é aquele que supervisiona o trabalho do professor. O pedagogo é aquele que fica montando gráficos de resultados. O pedagogo é aquele que fica numa salinha reclusa, numa escola, de olho em tudo que está acontecendo, na dinâmica do professor. Escuta, lá no original não era isso não. Pedagogo era aquele que pegava na mão da criança e levava para a escola. Sabe o que Jesus está querendo fazer? Pegar na tua mão e te conduzir para a salvação. Ele não quer fiscalizar a tua vida.
Ele não quer controlar a tua vida, ele controla a situação. Mas ele não quer fazer de você um escravo. Ele quer fazer de você um doulos. Doulos no grego é servo. Ele quer te tirar da condição de escravo, que trabalha pela comida, para te colocar na condição de mordomo. Alguém que tem acesso ao melhor da casa do rei, alguém que tem acesso a todos os compartimentos, alguém que administra as finanças do rei, sai da condição de escravo e entra na condição de um filho. Segundo ponto, não lute contra Deus. Você vai se machucar. Eu vi um videozinho curto. Às vezes a gente vê uns vídeos até didáticos, né? E um cavalo estava dentro daquele receptáculo que carrega o cavalo. Eu não sei o nome daquilo. Trailer, né? E o cavalo estava lá dentro. E ele estava de frente para o motorista. Ele estava com as pernas traseiras para trás. Foram abrir a portinhola, também no seu nome, para ele sair. Moço, ele já deu um coice que pegou na cara do Potifar ali. O coice já bateu na cara do Potifar. Potifar já caiu de costa e ele já arrebentou uma das portas, que era de abrir assim. Ele já arrebentou uma, já arrebentou a outra. Eu falei, nossa, o que é isso aí? Se ele fosse uma pessoa, falava, dura coisa recalcitrar, cavalo, para de dar coice. Quando tiraram ele, estava todo furado a perna dele. Quando a gente luta contra Deus, a gente se machuca, irmãos. Lembra do Jacó? O Jacó lutou com Deus. Saiu manqueba. Quem luta contra Deus se machuca. Para de lutar. Tem um ditado que diz, quem não vem pelo cantar do pássaro, vem pelo tiro do canhão. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você vai esperar Deus colocar o dedo e te machucar para você obedecer o chamado? Quantas vezes você já entrou nessa igreja e saiu sem tomar a maior decisão da sua vida? 3, ainda dentro do versículo 14. Dura coisa recalcitrar contra o aguilhão. Deixa eu falar. Deus tem na mão ferramentas para convencer você. Dentro da teologia reformada, quando eu digo reformada, eu estou falando calvinista. Tem coisas boas e eu acho que não tem coisas boas. Mas é interessante porque o calvinismo fala, ele diz que a graça de Deus é irresistível. E às vezes eu acho que é, e às vezes eu acho que não é. Você está lutando é contra ferro. O nosso Deus é fogo. O nosso Deus é ferro. O nosso Deus é rocha. Tem rocha que é puro ferro. Tem uma rocha chamada rocha magmática, que é a brita que você conhece. Ela é uma rocha magmática, ou ígnea. Ela é rica em ferro. Quando a Bíblia diz que Jesus é a rocha, existe rocha que é puro ferro. Para de lutar contra os ferros de Deus. Aqui no terceiro ponto se entrega. Se entrega, chega. Ele tem o controle. Agora, se entrega totalmente e deixa Ele fazer a obra mais linda na tua vida. Vocês estão diante, irmãos, de um ex alguma coisa. Eu era ex-macumbeiro. Ex-feio. Porque quem recebe Jesus fica mesmo, gente, estou falando a verdade. Vocês estão achando que é brincadeira? Quem recebe Jesus como Salvador fica bonito, irmão. Quem recebe Jesus como Salvador fica elegante.
Quem recebe Jesus fica cheiroso porque recebe o bom perfume de Cristo. Quem recebe Jesus fica limpo pela palavra. João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu prego. Quem recebe Jesus recebe outro nome. Eu não sei qual é o meu nome lá no mundo espiritual, mas eu já tenho outro nome, não me foi revelado. Queria que fosse um Roberto, um Albert, alguma coisa assim bem. Robert. Ao Robert. Bob não, porque Bob é nome de cachorro. Um dia o rapaz me chamou de Bob, falei, Bob não, rapaz. Bob é cachorro em inglês. Olha, não luta contra Deus não, que Ele é ferro, Ele é força, Ele é fogo, Ele é poder, Ele é glória. O apóstolo Paulo sai dali, guiado por mãos alheias, e é colocado num hotel, numa hotelaria, numa pensão, num albergue, não sei ao certo. E ali ele ficou 3 dias em trevas. O Espírito Santo então vai até um homem usado por Deus, chamado Ananias, e fala, vai até a rua direita, lá você vai encontrar um homem, e esse homem é Saulo. Quando ele falou Saulo, o Ananias deu um pulo para cima, falou, que vou de jeito nenhum, esse aí é matador de crente. Aí o Espírito Santo fala para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Se Jesus entrar na tua vida, irmão, você vai sofrer com prazer, você vai chorar de alegria. Se Deus entrar na tua vida, a tua vida vai ficar doce, sem Camaro. Agora ficou doce, doce, doce como mel. Enquanto a gente prega, a gente brinca. Enquanto a gente brinca, a gente aprende. Eu sou adepto do ensino lúdico, onde você ensina brincando. Esse é o método montessoriano, mas também é o meu método, tá? Quero que você aprenda e você não esqueça nunca mais. Quem é de Jesus aqui? É hora de mudar, irmãos. É hora de crescer. É hora de subir. É hora de mudar de nível. É hora de virar a chave. É hora de ressignificar. O homem de branco está aqui hoje. Eu estava ali do lado, desde as 7h15, 7h20, lutando para saber o que Deus queria que eu falasse. Falei, meu Deus, eu não posso entrar naquele templo sem saber o que eu vou falar. Eu tenho 10 minutos para definir a minha vida. Quando eu entrei aqui, eu já tinha o texto, o título e o tema. Eu já tinha os pontos. Quando eu entrei naquela porta, que eu passei nesse corredor, que eu fiquei ali, eu falei, Ele está aqui. Eu estou tranquilo, eu não estou sozinho, Ele está aqui. E durante o louvor eu vendo as ondas do Espírito alcançando a igreja. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos horas de voo na presença do Senhor. Hoje nada foram 10 horas na presença do Senhor. Isso redunda em quebrantamento. Isso redunda em abertura de céu de bronze. Isso redunda no Espírito Santo operando com a graça preveniente. Queria que você baixasse a sua cabeça. Quero falar com você, talvez seja a última vez que você vai ouvir. Eu não sei por que Deus está falando isso hoje.
Será que o Senhor vai recolher alguém que ainda não recebeu Jesus nessa igreja? Há 36 anos, eu deixei os umbrais do Espiritismo e entreguei a minha vida a quem pode transformar a minha vida. E você? Você está no viés da religiosidade? Minha mãe era católica, meu pai era católico, eu vou continuar na tradição? Ou você está seguindo entidades? Ou você está seguindo horóscopo? Ou você acha que seguir Deus em casa é suficiente? Ou você acha que você já aceitou Jesus? Você é convencido ou convertido? Meu Deus, eu quero te pedir nesse momento. Alcança o coração daquele que está já sendo trabalhado pela obra do teu Espírito, desinformando o pão, desinformando o bolo. Já começa a quebrar as correntes, as ligaduras que prendem pessoas ao pecado, as ligaduras que prendem pessoas ao tradicionalismo, à tradição familiar. Olha o Espírito Santo trabalhando, ó. Olha aí, ó. Olha as ondas. Olha ele aí, ó.